Adriano Imperador voltou a ser assunto e, como sempre, mexeu com a memória e com a paixão da nação rubro-negra. Em entrevista ao programa Boteco do Chula, o eterno ídolo do Flamengo soltou uma frase que deu o que falar. Joguei mais que Mbappé, Lewandowski e Gabigol. Uma declaração forte e direta que imediatamente repercutiu e provocou debate nas redes sociais. Com aquele jeito carismático que conquistou milhões de torcedores, Adriano não fugiu das provocações durante a conversa. Foi questionado sobre comparações com alguns dos maiores nomes do futebol mundial, jogadores que marcaram época ou que ainda estão no auge da carreira. A lista incluía simplesmente Ronaldo Fenômeno, Romário, Ibrahimovic, Mbappé, Lewandowski e também Gabigol. E aí veio a resposta que surpreendeu muita gente. Didico cravou que jogou mais que Mbappé, que jogou mais que Lewandowski e até mais que Gabigol, um dos atacantes mais importantes do Flamengo nos últimos anos. Mas ao mesmo tempo mostrou humildade ao reconhecer que Romário, Ibrahimovic e Ronaldo Fenômeno estão em um patamar acima, jogadores que ele mesmo considera maiores do que foi. No antigo Twitter, hoje chamado de X, a fala de Adriano ganhou forma em uma lista que viralizou. Ficou assim: Adriano contra Mbappé, vitória para Didico. Adriano contra Lewandowski, novamente Didico. Adriano contra Ibrahimovic, ponto para o sueco. Adriano contra Gabigol, mais uma vitória do Imperador. Já contra Romário, a escolha foi pelo baixinho. E contra Ronaldo não teve discussão, o Fenômeno levou a melhor. O trecho mais marcante da entrevista foi justamente esse, porque mostra como Adriano enxerga a própria carreira com confiança, mas sem perder a simplicidade. Ele disse: joguei mais que Mbappé, Léo e Gabigol, mas Ronaldo, Romário e Ibra foram maiores. Essa frase repercutiu imediatamente e reacendeu a nostalgia de quem acompanhou sua trajetória brilhante tanto no Flamengo quanto na Inter de Milão e na seleção brasileira. Para muitos torcedores, fica sempre aquela sensação de e se? Se não fossem as dificuldades pessoais, se a carreira tivesse seguido em linha reta, Adriano poderia ter escrito uma história ainda mais gigantesca, talvez até rivalizando com os maiores de todos os tempos do futebol mundial. Mesmo assim, o que ele fez já é suficiente para ser lembrado como um dos grandes atacantes da sua geração. Falando de Flamengo, sua trajetória é simplesmente inesquecível. O ponto mais alto aconteceu em 2009 na campanha histórica do título do Campeonato Brasileiro. O Imperador disputou 30 das 38 partidas daquela edição, marcou 19 gols e ainda deu 4 assistências. Ele foi a referência máxima do time. Um dos símbolos da arrancada impressionante que levou o Mengão ao hexanacional. Aquele título não foi apenas uma conquista, foi a consolidação de Adriano como herói rubro-negro. O camisa 10, com sua presença imponente, carregou a equipe em momentos decisivos, mostrando faro de gol, liderança e uma identificação profunda com a torcida. Para muitos, a imagem do Imperador levantando aquele troféu é uma das mais marcantes da história recente do clube, e não para por aí. Entre os anos 2000 e 2009, Adriano participou de diversas conquistas importantes, vestindo o manto sagrado, como a Taça Guanabara, a Copa dos Campeões e títulos estaduais. Cada passagem dele pelo clube foi especial, mas foi em 2009 que a história ganhou contornos de lenda. Ali, ele realmente se consolidou como imperador, não apenas pelo apelido, mas pelo papel decisivo que desempenhou dentro de campo. A entrevista polêmica, com essa mistura de confiança e nostalgia, serviu para lembrar à nação rubro-negra e ao mundo do futebol que Adriano Imperador não foi apenas um grande jogador, mas um personagem marcante daqueles que o torcedor jamais esquece. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue mostrando porque hoje é considerado uma verdadeira potência do futebol sul-americano. Não é apenas dentro de campo, onde o elenco recheado de estrelas dá ao técnico Felipe Luiz várias opções de qualidade, mas também fora dele nos bastidores que o clube impressiona.
A cada temporada, os contratos comerciais do rubro-negro ficam mais robustos e reforçam a ideia de que o mais querido vive uma fase de protagonismo absoluto. Recentemente, a diretoria liderada por Luiz Eduardo Bap mostrou mais uma vez sua força no mercado. Depois de uma passagem conturbada com o patrocinador Master, que atrasou pagamentos a partir de maio, o Flamengo não demorou para agir. Houve uma rescisão amigável e logo em seguida o clube anunciou o que já é considerado o maior contrato de patrocínio da história do futebol na América Latina. O novo acordo com o novo patrocinado vai render ao Flamengo 895 milhões de reais fixos num período de 3 anos e 4 meses, ou seja, desde agora até dezembro de 2028. Mas não para por aí com bônus e variáveis, esse valor pode chegar a 9.325 milhões de reais. Para se ter uma noção da grandiosidade, esse contrato é 26 vezes maior do que o do Corinthians, 27 vezes mais alto do que o do Palmeiras e chega a ser 74 vezes superior ao que o River Plate recebe do seu patrocinador Master. É uma demonstração clara do quanto a marca Flamengo se valorizou. E o movimento não para. Segundo o jornal O Globo, Luiz Eduardo Bap já trabalha em uma nova frente desta vez, voltada para a Adidas, fornecedora oficial de material esportivo do clube. O objetivo é renegociar os valores para que o contrato esteja alinhado com a nova realidade financeira do rubro-negro. A ideia central da diretoria é simples: se a marca Flamengo cresce a cada ano, todos os acordos comerciais também precisam crescer juntos, refletindo essa força no mercado. Esse processo de valorização não acontece por acaso. Ele é resultado direto de uma gestão que aprendeu a transformar a popularidade de sua torcida em números concretos. A nação rubro-negra, estimada em mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, é um dos ativos mais poderosos que o clube possui. Esse potencial de engajamento e consumo é justamente o que torna o Flamengo tão atraente para grandes empresas que buscam associar suas marcas a um gigante de alcance global. Além disso, o clube vem se estruturando para ampliar suas receitas em diferentes frentes. O programa de sócio-torcedor está entre os mais fortes da América do Sul. O faturamento com bilheteria no Maracanã se mantém em patamares elevados e a venda de camisas e produtos licenciados bate recordes ano após ano. Tudo isso reforça a sustentabilidade do modelo rubro-negro, que não depende exclusivamente da venda de jogadores para equilibrar as contas, algo que ainda é comum na maioria dos clubes do continente. Ou seja, o que se vê hoje é um clube que não depende apenas dos resultados em campo para se manter no topo. O Flamengo consolidou uma gestão que busca maximizar receitas, fortalecer a marca e transformar cada parceria em algo que reflita a grandeza que a instituição representa. Se o desempenho esportivo continua sendo o combustível da paixão, a solidez financeira e a visão estratégica são os motores que garantem que o rubro-negro siga à frente, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. O torcedor rubro-negro já começa a sentir aquele clima de expectativa, porque uma peça importante do elenco está cada vez mais perto de retornar. Estou falando de Eric Pulgar, o volante chileno que não entra em campo com a camisa do Flamengo, desde aquele confronto contra o Bayern de Munique, válido pelo Mundial de Clubes. Naquela partida, Pulgar acabou sofrendo uma lesão no pé, mais especificamente no quinto metatarso, e desde então ele tem passado por um longo processo de recuperação. Já se vão mais de 2 meses fora dos gramados, trabalhando de forma intensa para conseguir voltar a ajudar a equipe. De acordo com informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, esse retorno já começa a ganhar uma previsão mais concreta. O Flamengo divulgou recentemente algumas imagens que animaram bastante a torcida, mostrando Pulgar treinando na academia do clube. Essas cenas deixam claro que o jogador está evoluindo fisicamente, o que reforça a ideia de que a volta está realmente próxima. Não é só exercício leve, não. Já dá para ver que o volante vem aumentando a intensidade dos trabalhos, o que é um bom sinal nesse momento de reabilitação.
No último sábado, dia 6, Eric Pulgar também foi visto participando de atividades no centro de treinamento do Flamengo, mais um passo importante nesse processo de recuperação. Depois de tanto tempo parado, qualquer avanço já é motivo de comemoração, mas o que realmente anima é que ele parece estar bem encaminhado para voltar a treinar com bola em breve. Segundo Vene Casagrande, o camisa 5 passará por exames nos próximos dias. Esses exames são fundamentais para determinar exatamente em que estágio está a cicatrização da lesão. O jogador fará uma tomografia na quinta ou na sexta-feira e, a partir desse resultado, o departamento médico do Flamengo terá condições de definir os próximos passos. O cenário traçado pelo jornalista é o seguinte: se os exames mostrarem que o quinto metatarso já está totalmente consolidado, ou seja, completamente recuperado, a expectativa é que Pulgar leve cerca de 3 semanas para voltar a atuar em jogos oficiais. Nesse caso, ele passaria pela fase final de transição, com treinos progressivos no campo, até estar liberado para competir normalmente. Agora, se os exames indicarem que a lesão ainda não está totalmente consolidada, o volante precisará continuar o processo de recuperação com paciência para fortalecer a região e garantir que não haja risco de uma nova contusão. A previsão, portanto, é de que Eric Pulgar possa estar à disposição entre os dias 2 e 3 de outubro, dependendo da avaliação médica. Essa data chama a atenção porque justamente no dia 2, o Flamengo tem um confronto de peso no Brasileirão diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. Um duelo direto na parte de cima da tabela que promete ser praticamente uma decisão. Seria o cenário perfeito para o chileno retornar, mas a tendência é que a comissão técnica adote cautela. Mesmo que Pulgar esteja liberado a tempo desse jogo, existe a possibilidade de que ele só volte a entrar em campo nas rodadas seguintes em compromissos igualmente importantes contra equipes como Palmeiras, Santos e Bahia. A ideia é evitar qualquer risco desnecessário, já que o Flamengo sabe da importância desse jogador para a sequência da temporada. Portanto, o que fica claro é que o torcedor pode começar a se animar porque o retorno de Eric Pulgar está cada vez mais próximo. O volante já superou a fase mais complicada da recuperação, voltou a fazer atividades físicas de maior intensidade e agora aguarda apenas a confirmação médica para entrar na reta final da preparação. O Flamengo, com isso, ganha um reforço de peso para o meio de campo, justamente em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ganhou um enredo digno de novela, porque nos bastidores surgiu um rumor forte: o Flamengo teria recebido uma decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que muda completamente a dinâmica da competição. Fontes ligadas à diretoria rubro-negra afirmam que os 3 pontos que estavam suspensos por causa de uma polêmica decisão judicial foram oficialmente devolvidos ao clube carioca. Se isso realmente se confirmar, o Flamengo passa a assumir diretamente a liderança do Brasileirão, o que já altera todo o cenário da briga pelo título. Ainda não há uma confirmação plena em todos os canais oficiais da Confederação Brasileira de Futebol, mas a informação circula com enorme intensidade entre jornalistas, comentaristas e torcedores, especialmente nas redes sociais. Essa possível devolução de pontos cai em um momento crucial, justamente quando cada rodada tem peso decisivo e a disputa pelo título está no auge. Naturalmente, o assunto ganhou força e colocou o Flamengo no centro de uma discussão nacional sobre justiça esportiva e também sobre influência política dentro do futebol brasileiro. Segundo relatos internamente, o clube já estaria se movimentando para preparar um posicionamento público. Há quem diga que o Flamengo deve em breve celebrar oficialmente a decisão, reforçando a narrativa de superação e de merecimento em campo. Do outro lado, rivais já se articulam para contestar ou, pelo menos, buscar formas de minimizar os impactos dessa mudança inesperada na tabela. O burburinho é geral nas arquibancadas, nos bastidores e até mesmo nos debates televisivos e radiofônicos. Há uma percepção cada vez mais clara de que no futebol brasileiro, decisões jurídicas podem ter um peso tão grande quanto gols marcados dentro de campo.
Torcedores rubro-negros já comemoram intensamente nas redes, soltando memes, montagens, análises e destacando a nova condição do time. Enquanto isso, rivais discutem de forma acalorada sobre legitimidade, justiça e ética no esporte. De acordo com especialistas em direito esportivo, a decisão do STJD pode até abrir um precedente importante para futuras disputas judiciais, já que mexe diretamente na classificação e no equilíbrio da competição. Isso faz com que os dirigentes de outros clubes fiquem em estado de alerta, tentando entender se ainda existe margem para recursos ou manobras jurídicas. Técnicos e jogadores, por sua vez, já projetam como esse contexto pode interferir dentro de campo, aumentando a pressão psicológica sobre cada partida. E é nesse clima de tensão e expectativa que o Flamengo vai se preparando para os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro. Cada jogo agora passa a ter um peso ainda maior, porque além da luta em campo, existe toda a narrativa que vem sendo construída fora dele. Para os jogadores e para a comissão técnica de Felipe Luiz, a responsabilidade cresce, não importa o que acontecer nos tribunais, tem que ter desempenho sólido e vitórias consistentes dentro das 4 linhas. Há ainda quem comente nos bastidores que patrocinadores estariam atentos à repercussão desse episódio, enxergando oportunidades de marketing e de campanhas publicitárias associadas ao protagonismo do Flamengo. Já os adversários estudam o time com lupa, buscando qualquer fragilidade que possa ser explorada, porque sabem que um eventual tropeço do líder pode ganhar proporções ainda maiores em razão de todo esse contexto. Programas esportivos de televisão, rádio e internet dedicam longos blocos a discutir o tema. Comentaristas se dividem entre quem enxerga a devolução dos pontos como uma correção justa e quem vê como um favorecimento político. Analistas tentam projetar o impacto dessa decisão nas próximas rodadas, discutindo escalações, estratégias e até mesmo o psicológico dos atletas. O fato é que, neste momento, a devolução dos pontos, ainda tratada como rumor forte, mas praticamente encaminhada, já conseguiu mexer com todo o campeonato. O Flamengo, que já era um protagonista natural pela força do elenco, agora ganha ainda mais atenção, e cada passo do clube será observado com lupa. Assim, o Brasileirão vive um verdadeiro ponto de virada. O torcedor rubro-negro vibra com a possibilidade de liderança confirmada, enquanto rivais se organizam para tentar responder à altura. Justiça, emoção política e futebol se misturam de forma explosiva, transformando essa reta final de campeonato em uma das mais intensas dos últimos anos. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.